Audiobook A Chave da Virada, guia prático para melhorar sua saúde emocional. Marcelo Niek e Bruno Raso, uma publicação da Casa Publicadora Brasileira. Não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando. Capítulo 2: A Chave do Alívio. Você já esteve a ponto de desabar diante de tantos desafios e responsabilidades da vida? Se você já sentiu isso, é porque o estresse já bateu a sua porta. O estresse é uma sobrecarga física e mental. É um estado de fadiga crônica, em que o excesso de atividades e tarefas leva à exaustão. Não é como uma atividade laboral ou esportiva que nos deixa extremamente cansados. É uma disfunção emocional, na qual os sistemas de controle orgânico entram em colapso por sobrecarga contínua. O estresse é causado por um círculo vicioso de demandas emocionais, no qual a mente não suporta a pressão a partir de um determinado ponto. Além disso, há a sobrecarga física, frequentemente associada à privação crônica de sono, que debilita o sistema imunológico e causa uma estafa limitante. Dessa forma, é alcançado um estágio no qual o limiar da paciência está no menor nível possível, enquanto os gatilhos de irritabilidade estão muito sensíveis. Assim, haverá situações que explodirão em uma onda imprevisível de emoções e atitudes fora de controle. Nessas ocasiões é muito comum que se coloque tudo para fora, vomitando o lixo emocional acumulado. Em casos assim, pode haver ofensas verbais ou até mesmo físicas ao alvo da descarga emocional. E não é incomum que isso ocorra a alguém querido ou próximo. Por isso, é importante identificar, prevenir e tratar o estresse antes que se agrave. O estresse do qual falamos aqui refere-se ao aspecto patológico, no sentido mais comum do termo. É diferente do sentido fisiológico da palavra, que significa uma resposta normal e esperada do organismo a uma situação de ameaça ou demanda energética súbita. Enquanto o estresse fisiológico é um mecanismo de defesa saudável, o estresse patológico alimenta estados de depressão ou ansiedade e promove respostas emocionais que trazem efeitos negativos crônicos. O limite do limite. Em alguns casos, a sobrecarga se estende por muito tempo, provocando uma síndrome de esgotamento chamada de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. O burnout é o estágio final do estresse, caracterizado por 3 elementos fundamentais. Vamos a eles: exaustão emocional, fadiga dos mecanismos de reação emocional, despersonalização, distanciamento afetivo ou indiferença emotiva, redução da realização pessoal. Nada mais faz diferença ou importa. Se você tem o livro físico, você vai estar aí vendo um quadro, uma tabela. Se não, entre em contato conosco e vamos disponibilizar para você um livro digital. Sinais de burnout: sentimentos de fracasso
e insegurança, insônia, pressão alta, cansaço excessivo físico e mental, sentimentos de derrota e desesperança, dificuldades de concentração, fadiga, dor de cabeça frequente, sentimentos de incompetência, negatividade constante, dores musculares, alterações no apetite, alterações repentinas de humor, isolamento, alterações nos batimentos cardíacos e problemas gastrointestinais. Ataque aos órgãos-alvo. Embora haja um núcleo de sintomas comuns, cada pessoa tem um conjunto específico de reações ao estresse e responde de forma diferente. Cada um tem órgãos-alvo ou órgãos de choque em que a resposta orgânica se manifesta. Para alguns, os distúrbios gastrointestinais são sinais predominantes do estresse e se manifestam como estufamento e prisão de ventre, enquanto para outros podem ser dor de barriga e diarreia. Outros possíveis sintomas são dores articulares, queda de cabelo, insônia, inflamações da pele, retenção de líquidos, tiques nervosos, coceiras inexplicáveis, caspas, odor forte nas axilas, perda da libido, aumento ou perda do apetite, tosse crônica, engasgos, sensação de bola presa na garganta, distúrbios menstruais, ganho ou perda de peso, pele seca ou oleosa demais, dor no peito, arritmias cardíacas, pressão alta, dor de cabeça, tontura, zumbido, esquecimento, dificuldade de concentração, gagueira, entre tantos outros. Fatores estressantes: conflitos sobre orientação sexual, conflitos raciais, condição financeira, adolescência, obesidade, condições de trabalho, grupo social, religião, profissão e etc. As diferentes manifestações são um sinal inequívoco de que o corpo está gritando e pedindo ajuda. O organismo sinaliza que algo não está bem e que é necessário tomar uma atitude para mudar a situação. Inevitavelmente, esse quadro se associa com a queda de produtividade no trabalho e, com o tempo, leva a problemas de saúde como ansiedade, depressão, diabetes, AVC, que é o conhecido derrame cerebral, e infarto. Modo multitarefa. Definitivamente alguma coisa está errada na forma multitarefa em que vivemos. As pessoas não param nunca. A mente não desacelera. Ninguém tem um minuto a perder. Fazemos várias coisas ao mesmo tempo com grande sobrecarga de informações. Muitos saem do trabalho e não desligam, atendendo às demandas incessantes. Antes eram os bips, depois vieram os e-mails e, na sequência, as mensagens de celular. Então chegaram os aplicativos de mensagem instantânea com confirmação de leitura, deixando-nos conectados continuamente. A chamada internet das coisas veio para se integrar aos objetos que nos rodeiam e manter tudo interconectado, produzindo informações a todo momento. Vivemos bombardeados por estímulos simultâneos e o modo multitarefa virou regra. Fazemos tudo dividindo a atenção. Isso sobrecarrega a mente, promove um estado de alternância contínua entre as diferentes atividades, diminui sensivelmente nossa capacidade de concentração e causa danos à saúde, inclusive com riscos à vida. Segundo uma importante sociedade médica,
O estresse, considerado por muitos como a doença do século, pode acarretar diversos problemas à saúde, sobretudo ao coração. Doenças cardíacas também podem ser causadas por tensões emocionais e, em alguns casos, até levar à morte. Os riscos são concretos, uma vez que os problemas de origem mental estão associados a situações comprovadamente ameaçadoras para o coração. Essas conclusões estão alinhadas a uma destacada pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Superando o estresse. Superar o estresse exige a coragem de reorganizar a vida, rompendo com as práticas estressantes que nos aprisionam. Pessoas estressadas estão presas em um círculo vicioso que precisa ser quebrado. Os passos a seguir estabelecem uma estratégia para isso. Primeiro, reordene as prioridades da vida. Prioridade é aquilo que se dá mais importância. É uma questão de valor relativo e pessoal. São escolhas que determinam o que é mais importante e urgente. Isso é feito o tempo todo, muitas vezes sem percebermos. Justamente aí reside o problema. Quando não se assume o controle consciente desse processo, as coisas que exigem mais atenção ocupam as primeiras posições na fila de prioridades, mesmo que, em um processo mais reflexivo, não fossem as mais importantes. Esse fato é natural e ocorre com todos. Por isso, é fundamental reavaliar periodicamente as prioridades da vida. A reavaliação pode ser feita a cada ano, semestre ou em um período mais curto. O importante é que se faça. Quanto mais estressados estamos, mais necessária é essa revisão e com maior frequência deve ser praticada. Reordenar as prioridades significa identificar o valor que se dá a cada elemento da vida e quanto tempo e recursos estão sendo canalizados àquilo que é necessário. Muitas situações de estresse vêm do fato de colocar sobre si um fardo pesado demais. O segundo passo: entenda que a mudança vem por bem ou por mal. Para quem enfrenta a realidade do estresse, a questão não é se ele precisa mudar, mas quando irá mudar. Se há uma situação de estresse que deteriora a saúde física e mental, a mudança será necessária. Ou porque houve um processo de conscientização, ou porque haverá uma doença que o obrigará a isso. O estresse degrada a saúde como um todo. A pessoa perde não somente a capacidade de regulação emocional, como também surgem vários problemas de saúde. E algumas dessas doenças podem ser especialmente graves. Então, por que não mudar antes que algo mais grave aconteça? Por que esperar até que a situação saia do controle ou apareça uma doença debilitante? Por que correr o risco de um AVC ou infarto? A hora de mudar é agora. Entender isso é fundamental para reorganizar a vida e tomar as decisões necessárias. Terceiro passo: estabeleça um modelo de regulação emocional. Para superar o estresse, é necessário gerenciar as emoções. É um exercício diário que requer foco e determinação, especialmente no início. A boa notícia é que os resultados são percebidos de imediato. Com o tempo, os efeitos benéficos se tornam cada vez mais evidentes. O esquema a seguir
demonstra as atitudes que podemos tomar para treinar nossa regulação emocional direcionada ao estresse. Rotina, foco no positivo, higiene do sono, organize seus pensamentos. Valorizar o simples, ajustar prioridades. Organize os seus valores. Gastar tempo com as pessoas. Organize seus relacionamentos. E o quarto passo, a nossa quarta estratégia é: defina e pratique rotinas. Rotinas são planos com ações organizadas para o dia a dia. Elas são fundamentais para a redução do estresse, pois grande parte das demandas estressantes vem da falta de rotinas. Estabeleça um plano de ação abrangendo a maior parte das áreas de sua vida. No âmbito familiar, defina e organize horários e objetivos para a saída de casa diariamente, horário de estudo domiciliar dos filhos, lista de compras semanais, verificando o que falta antes de ir à feira ou ao mercado, locais para se guardar as coisas em casa e divisão das tarefas domésticas. São práticas úteis para unir a família e eliminar gatilhos estressores em casa. No aspecto financeiro, discutir um plano com todos os membros da família é uma excelente iniciativa. É fundamental que desde cedo todos entendam, inclusive as crianças, os limites orçamentários do lar, compreendendo o que é viável e o que não faz parte da realidade financeira da família. Essa discussão é saudável e ajuda a eliminar gatilhos estressores, pois tiram um enorme peso do ombro dos pais e compartilha a responsabilidade com todos. Seja franco e honesto com a sua família e você se surpreenderá. No trabalho, use sempre listas e agendas para não perder prazos e compromissos. Organize suas tarefas por demandas e classifique-as por prioridades. Ajuste seu tempo para otimizar os resultados e alinhe suas atividades com as expectativas da liderança. Quanto mais organização, menos estresse. Precisamos reconhecer que muitas coisas não são resolvidas facilmente e que a realidade é desafiadora. Porém, com organização será mais fácil eliminar gatilhos estressores no ambiente profissional. Além disso, as atividades de lazer devem ser discutidas e planejadas com alguma antecedência, a fim de eliminar gatilhos estressores. Lugares, horários, transportes, recursos necessários. O melhor é discutir tudo antes, com o objetivo de minimizar situações que produzam estresse. O nosso quinto passo: enfoque positivo. Concentrar-se no positivo é um passe de mágica. Não é um passe de mágica, nem um conselho místico, muito menos um clichê de autoajuda. Significa concentrar o ponto de maior atenção nos aspectos positivos da vida, valorizando o que é bom. Um dos gatilhos estressores que mais atormenta as pessoas são os pensamentos negativos, que se manifestam de duas formas. Primeiro, pessimismo crônico, no qual uma onda de negatividade permeia todos os projetos e situações da vida. Ver apenas o lado negativo das coisas se torna um hábito perene. A ênfase é sempre na crítica, no que pode dar errado, nos riscos, nos problemas e nas dificuldades. E a segunda forma é supervalorização dos defeitos, na qual as atitudes erradas, perdas e derrotas são constantemente ressaltadas. Mesmo que a maioria das atitudes tomadas seja boa, basta uma decisão ou atitude errada para colocar tudo a perder.
Muitos não percebem que a vida, mesmo com problemas que todos enfrentam, oferece um mundo de oportunidades para sermos felizes. Então, enfocar o positivo é exercitar diariamente o pensamento de olhar para frente, para o belo, para o bom, para as oportunidades e soluções. É valorizar e aprender a ser feliz com o que temos. É fazer parte da solução e não do problema. Isso não significa ser um sonhador ou alienado da realidade, ignorando as dificuldades, mas enfatizar em sua vida aquilo que é bom e faz bem. Experimente mudar o foco dos pensamentos, levantar a cabeça e olhar mais ao redor. Mude a postura e passe a repetir os pensamentos. Mude a postura e passe a repelir os pensamentos negativos. Desfrute da gratidão. O sexto passo, a nossa sexta estratégia é: comece um plano de higiene do sono. A higiene do sono é imprescindível para superar o estresse. O sono é um mecanismo reparador da nossa mente. Ele atua na saúde emocional e em outras dimensões da saúde, como o metabolismo e a imunidade. Veja na página 21, nós vamos ver logo à frente, os passos para uma boa higiene do sono. No caso do estresse, a privação crônica do sono é um forte agravante que retroalimenta o quadro. Por isso é fundamental priorizar a regularização do sono. O sétimo passo, a nossa sétima estratégia é: simplifique a vida. Simplificar a vida envolve não apenas remover o que é disponível ou o que é dispensável, mas também realizar o essencial de maneira mais simples, fácil, rápida e econômica, evitando excessos de exigência, detalhismo e, acima de tudo, perfeccionismo. Ao longo da vida, criamos necessidades absolutamente desnecessárias. Enchemos a vida de demandas que sobrecarregam, exigem mais tempo e dinheiro e deixamos de apreciar as coisas simples. Complicamos o que não é complicado e tudo isso contribui grandemente para o estresse. Se fosse necessário escolher uma única orientação para superar o estresse, seria: simplifique. 7 atitudes para simplificar a vida. Primeiro, tenha momentos de pausas, desacelere. Segundo, faça uma coisa de cada vez. Desligue o modo multitarefa. Terceiro, aprenda a dizer não. Quarto, seja realista com a sua agenda. Priorize. Quinto, experimente gastar menos com as coisas. Sexto, desapegue. É mais fácil do que parece. E sétimo, determine limites e cumpra-os. O oitavo passo da nossa estratégia é: ajuste as expectativas familiares. Ser franco acima de tudo com a família é um dos remédios contra o estresse. Não há razão para não dividir a realidade com aqueles com quem você constrói a vida. Seja direto e honesto. Ajuste as expectativas de todos à realidade. Não prometa o que não pode cumprir e não assuma responsabilidades acima do limite de sua saúde. Quando todos compartilham a mesma visão de realidade e entendem as necessidades, possibilidades e os limites do plano familiar, as coisas fluem leves e a família encontra harmonia. Não tente parecer o que não é ou criar expectativas irreais. Não traga uma sobrecarga emocional para seus ombros em nome de um padrão de vida irreal. Quanto mais cedo trouxer
todos para a realidade, mais cedo experimentará um alívio em seu coração. Nossa 9ª estratégia é: gaste tempo com pessoas. Relacionamentos são a base da vida. Somos seres sociais e temos a necessidade de nos relacionar, de compartilhar, apreciar e dividir momentos juntos. Isso não significa que precisamos o tempo todo estar cercados de pessoas, mas temos a necessidade de estabelecer relacionamentos verdadeiramente construtivos. De fato, uma das formas eficientes de aliviar o estresse é gastar tempo com as pessoas. Tempo autêntico, honesto, saudável e restaurador. Um tempo de qualidade. Quando fazemos isso, combatemos vários fatores estressantes ao mesmo tempo. Por outro lado, relacionamentos tóxicos têm o potencial de envenenar a mente e afetar a saúde. Por isso, sempre que identificar toxicidade numa relação, afaste-se. Muito cuidado com as pessoas que se aproximam com a clara intenção de se aproveitar. Elimine esses relacionamentos de sua vida, porque são gatilhos fortemente estressores. Nossa última estratégia, nosso último passo é: adote uma rotina de atividades físicas regulares. Da mesma forma que o sono, a atividade física tem um papel essencial no processo de cura e estabilização. Ela interage de forma sinérgica com o sono, proporcionando uma série de benefícios por meio da produção de substâncias endógenas. Serve também como mecanismo de escape para amenizar e eliminar vários sintomas da ansiedade. Não abra mão desse benefício. Nós vamos, logo à frente, na página 75, ver dicas valiosas sobre como tornar a prática de atividades físicas um hábito. E a chave da virada do nosso capítulo 2 traz a seguinte história. Certa vez, uma mulher muito ocupada usou o celular do esposo para ligar para uma empresa de táxi. Angustiada, ela descreveu o veículo que havia acabado de deixá-la em seu destino, dando todos os detalhes de que conseguia se lembrar, tanto do veículo quanto do motorista. O motivo de sua preocupação era evidente. Ela havia esquecido o celular no banco do carro. Quando finalmente conseguiu entrar em contato com o motorista, ambos acertaram um ponto de encontro. A passageira compareceu ao local feliz na expectativa de recuperar o celular perdido. "Aqui está seu telefone", disse o taxista. "Ah, no carro a senhora também esqueceu este menino", ele acrescentou, apontando para o filho da mulher. Embora esse relato seja apenas uma anedota, ilustra o que acontece na sociedade atual. Corremos desesperadamente de um lado para o outro, sem ter tempo para nada. A velocidade nos governa. O que consideramos urgente absorve os minutos que poderiam ser dedicados ao que é de fato importante. Presos pela pressa, nossas prioridades muitas vezes se tornam confusas. O mesmo aconteceu com Marta, ao receber Jesus em sua casa. Lucas capítulo 10, dos versos 38 ao 42. Com a chegada do grande hóspede, Marta se preocupou em atendê-lo e trabalhou incessantemente para oferecer ao mestre um serviço de alto nível. Marta era uma pessoa intensa e multitarefa. Queria fazer tudo rápido e instantaneamente. Ela não conseguia permanecer em paz e repouso, ao contrário de sua irmã Maria. Por isso,
Marta pediu a Jesus que repreendesse a aparente indiferença da irmã, porque, em vez de trabalhar nas tarefas domésticas, Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o. Diante da reclamação de Marta, Jesus pediu a ela que se acalmasse, pois Maria havia escolhido a boa parte, ou seja, ter um momento de descanso e de contato com Ele. De maneira alguma, Jesus estava fomentando a ociosidade. A Bíblia é clara sobre esse assunto, especialmente no livro de Provérbios. O trabalho é um dom de Deus, mas devemos manter o equilíbrio. Tudo tem o seu tempo, escreveu Salomão no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. É exatamente disso que estamos precisando hoje: equilíbrio. Parece que o sucesso atual é fundamentado em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. As pessoas multitarefas parecem mais produtivas. No entanto, isso não traz benefício ao nosso organismo. A esse respeito, Cynthia Hurtado Miller, psicóloga e mestre em neuropsicologia, afirma: é um mito que alguém que é multitarefa seja mais eficiente. Em 2018, a Universidade de Utah realizou uma pesquisa de grande relevância científica sobre esse tema. Descobriu-se que apenas 2,5% da população mundial é capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Essas pessoas realmente podem fazer duas coisas diferentes simultânea e conscientemente, sem comprometer o desempenho em nenhuma das suas atividades. Mas o restante de nós realmente não é capaz de atingir esse patamar. Nosso cérebro se move muito rapidamente para frente e para trás, criando uma ilusão de multitarefa que eventualmente acaba prejudicando nosso desempenho. Marta era uma pessoa multitarefa, que havia esquecido o mais importante: ter um relacionamento de qualidade com Deus. Isso estava prejudicando sua vida espiritual? O mesmo pode acontecer conosco. Chegou o momento de parar e pensar no que estamos fazendo com nossa vida e, de maneira organizada, estabelecer nossas prioridades. Muitas vezes você vai precisar pedir ajuda. Foi o que aconteceu com Jorge, enquanto navegava em seu pequeno veleiro com Mirta, sua esposa. Eles saíram do Rio da Prata, na Argentina, e alcançaram o Oceano Atlântico em direção a Punta del Este, no Uruguai. Ele havia planejado chegar em um horário em que ainda houvesse boa visibilidade. De repente, uma forte tempestade desencadeou ventos frontais e ondas de até 6 metros. Era a primeira viagem de Jorge no oceano. Ele não tinha GPS, apenas uma carta náutica. Já era quase meia-noite e a visibilidade era quase nula. A incerteza e o perigo só aumentavam. Em cada porto, o canal de acesso é sinalizado por meio de boias luminosas verdes que devem ser vistas à direita ou estibordo, e boias com luzes vermelhas que devem ser vistas à esquerda da embarcação ou bombordo. As luzes da cidade o confundiram e ele se conectou com a torre de controle e, com um grito desesperado, clamou: "Aqui, embarcação, socorro, por favor!" Da torre de controle veio uma resposta clara: "O que você está vendo? Fique tranquilo, vamos conduzir você até o porto." E assim, orientado à distância, ele pôde deixar para trás os perigos da noite tempestuosa e chegar com segurança ao cais. Como Jorge, também navegamos em noites escuras e tempestuosas.
As luzes da cidade e a velocidade com que levamos nossa vida podem parecer encantadoras, mas elas nos confundem e distraem. Há apenas um canal de acesso ao porto. A voz da torre de controle é clara e segura. As luzes da sabedoria milenar das Escrituras marcam o caminho. Precisamos de humildade para ouvir, fé para acreditar e coragem para seguir as orientações. Precisamos do espírito de Marta, responsável, proativa, ocupada em oferecer a melhor atenção. Mas, ao mesmo tempo, precisamos prioritariamente do espírito de Maria para nos sentar aos pés de Jesus, ouvir sua palavra, nos alimentar de suas promessas, fortalecer nosso relacionamento com Ele, robustecer nossa fé e ser capacitados para enfrentar todas as tempestades. Na torre de controle do universo existe alguém interessado em nos guiar, acompanhar, mostrar o caminho e nos conduzir ao porto seguro da plena saúde emocional e da vida abundante. Siga as orientações deste capítulo e deixe o fardo do estresse nos ombros de quem é capaz de lhe conceder alívio e descanso. Passos para uma boa higiene do sono. Mantenha um horário regular. Tente ir para a cama e acordar aproximadamente no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana. Isso ajuda a regularizar seu relógio biológico. Crie um ambiente. Seu quarto deve estar bem escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Um bom colchão e travesseiros confortáveis ajudam muito. Evite telas. Evite o uso de telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por dispositivos eletrônicos interfere na produção de melatonina, um hormônio que regula o sono. Pratique relaxamento. Estabeleça uma rotina relaxante antes de dormir, como ler um livro, tomar um banho quente ou praticar técnicas de relaxamento. Evite alimentos e bebidas estimulantes. Café, chá, bebidas energéticas e alimentos ricos em cafeína sempre devem ser evitados, especialmente algumas horas antes de dormir, pois interferem diretamente no sono. Evite refeições pesadas à noite. Refeições pesadas antes de dormir pode causar desconforto e dificultar o sono. Opte por refeições leves e saudáveis algumas horas antes de repousar. Exponha-se à luz natural pela manhã. Tomar um banho equilibrado de luz solar durante o dia ajuda a regular o relógio biológico. Abra janelas ao acordar e procure sair ao ar livre sempre que possível. Pratique exercícios moderados regularmente. A prática regular de exercícios físicos ajuda a melhorar a qualidade do sono, mas evite exercícios intensos perto da hora de dormir. Preserve o quarto como um ambiente de repouso. Use seu quarto apenas para atividades relacionadas ao sono e à intimidade. Isso ajuda a associar mentalmente o quarto com o descanso. Não leve trabalho para a cama. Evite cochilos prolongados durante o dia. Cochilos prolongados durante o dia podem afetar negativamente o sono noturno. Se precisar tirar um cochilo, ele deve ser curto, de 20 a 30 minutos. Gerencie o estresse. Pratique técnicas de gerenciamento do estresse, como oração, leituras devocionais, exercícios de relaxamento e escrita terapêutica para ajudar a acalmar a mente antes de dormir. Por último, elimine as bebidas alcoólicas. Embora o álcool possa inicialmente causar sonolência, ele também pode prejudicar a qualidade do sono e levar a despertares noturnos.
além de uma série de outros problemas de saúde. No próximo capítulo, no capítulo 3, nós veremos a chave da tranquilidade.